Olá, tudo bem? Eu espero de coração que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você for novo ou nova aqui no canal. Se você já é da antiga, já é inscrito, já é inscrita, muito bom revê-los todos por aqui. Fico muito feliz. Meu nome é Caio Beck e esse canal aqui se chamava Troca de Saberes com Caio Beck. E agora, recentemente, na verdade ontem, mudamos esse nome do canal para Andragogia Brasil. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê da mudança e como vocês viram no título aí, né, além da novidade de reativação do canal, agora com novo nome, Andragogia Brasil, temos também uma pergunta, uma provocação. Será que eu desanimei da educação? Podemos dizer que sim. Infelizmente, desanimei, mas eu vou contar tudo aqui nesse vídeo, tá? Antes disso, quero só explicar, justificar o porquê da mudança de troca de saberes com Caio Beck para Andragogia Brasil. Andragogia Brasil é o nome do blog que eu tenho desde 2012, é o nome da minha empresa que eu tenho desde 2014, e Andragogia Brasil é o arroba de todas as minhas outras redes sociais, onde eu falo sobre educação de adultos. Então, por isso, a mudança no nome, continuamos trocando saberes aqui, né? Compartilhando experiências, relatos, provocações sobre educação, mas agora com o nome Andragogia Brasil. Vamos para a pergunta central desse vídeo de reativação do canal. Por que que eu fiquei tanto tempo longe de vocês? Por que que eu fiquei sem fazer vídeos? Realmente eu desanimei da educação e tem um motivo, tem um dia específico, uma situação específica para que isso tenha acontecido. Na verdade, são dois fatos, mas tem o principal deles que eu vou compartilhar com você e toco também no outro assunto no decorrer desse vídeo, algo mais pessoal. Mas já faz um tempo, na verdade mais de um ano, que eu fui convidado para um evento, acho que faz quase 2 anos, tá? Onde começou esse início da desmotivação perante a educação no Brasil. Eu fui convidado para um evento de educação em São Paulo, é um evento conhecido, provavelmente você já ouviu falar. O que eu tenho para falar aqui não tem nada a ver com evento, com organização, e sim com um fato que aconteceu lá. Mas esse evento, que é conhecido como um evento, o maior evento da América Latina, ele atrai muitos educadores, pessoas apaixonadas pela educação. Então, muita gente vai para lá participar de várias atividades. E eu já tinha visitado, né, participei ali mais passivamente, conversando com algumas pessoas, com algumas empresas, alguns clientes meus, né, que expõem lá, me convidaram para participar lá. Mas nessa vez em questão, nessa edição em questão, eu recebi um convite de uma querida aluna para participar de uma atividade que é uma espécie de aquário, é uma metodologia chamada aquário, onde ficam educadores no meio e a plateia, o público em volta, pode participar dessa atividade ativamente, indo lá para o meio, fazendo perguntas, e me convidaram para mediar alguns aquários. Achei muito bacana, muito legal, fiquei muito feliz com o convite e fui até São Paulo. Chegando lá, eu sabia que o público que vai lá, muito voltado à educação infantil, muita gente voltado ao ensino médio e pouca gente voltada ao ensino superior. A educação corporativa, uma empresa ou outra, um debate ou outro, mas o foco é, de fato, na pedagogia. Mas como eu gosto de conversar com outros educadores, com pessoas apaixonadas pela educação, lá eu fui. E, foi muito bacana, conheci pessoas muito legais, só que teve em uma das rodas, onde eu estava moderando com outros educadores, uma pergunta feita por uma professora que estava lá fora do aquário, né, ela vai para dentro, a metodologia é muito legal, posso fazer um vídeo explicando. Ela tem uma dúvida, ela entra dentro do aquário, onde estão os outros, né, convidados, e ela fez uma pergunta que foi o seguinte: "Professores, por que que vocês acham que a educação do Brasil está assim? Tão largada, os alunos não querem saber de nada, eles abandonam o ensino, não respeitam o professor". Teve até um papo assim de: a gente vê cada vez mais alunos agredindo professores e tal, né. Eu não gosto de colocar essas questões, muito extremas, né, tipo, isso é claro que todo mundo é contra.
Mas me tocou muito quando ela trouxe essa pergunta, eu achei muito legal. Falei: "Opa, daqui vão sair bons comentários, boas provocações, boas reflexões". Então eu fiquei bem animado com a pergunta dela. E eu, como estava moderando, eu passo a bola ali para as pessoas que foram convidadas para participar, e inclusive o público que estava em volta pode participar. Quando ela levantou essa pergunta, os professores estavam sentados ali, que eram pessoas experientes em suas áreas, começaram a dar os seus pitacos, as suas opiniões, e começaram a falar coisas como, por exemplo, realmente o Brasil está muito complicado, os alunos não querem saber de nada, porque meus alunos dormem em sala de aula, alunos não fazem atividades, quando eu proponho alguma coisa ninguém quer participar, os meus alunos faltam demais, outros abandonam, e aí começaram a de fato sempre colocar como se fosse, entre aspas, a culpa do aluno pelo sistema que a gente tem hoje de ensino-aprendizagem não ser tão bom, né. Então, uma pessoa falou, 2 pessoas falou, 3 pessoas, várias pessoas falaram ali, até o momento em que eu enxerguei uma brecha ali de fazer um comentário, né. Quando eles terminaram de falar, como eu estava fazendo mediação, eu falei: "Olha que bacana o papo que a gente teve, mas eu gostaria de propor a todos que estão aqui", eram 200 pessoas, 250 pessoas, eu queria propor aqui uma reflexão. Vejam que a gente colocou sempre a parcela, a responsabilidade, né, do aluno. Mas esse aluno, ele não só detesta, como vocês falam, a sala de aula, ele não gosta de tantas outras coisas, certo? Ele não gosta também de um filme, de uma série, de um livro, de um jogo, de um esporte. Ele também não gosta de tantas outras coisas. Só que ele também gosta de tantas outras coisas. Tem filmes bons e ruins, tem seriados bons e ruins, tem livros bons e ruins, atividades boas e ruins. Então, quando vocês falam que eles não gostam de estudar, isso é muito agressivo. Porque vocês já pararam para pensar que talvez se eles não estejam interessados é porque vocês são desinteressantes? Cara, eu fiz uma provocação. Tem a veia de Sócrates aqui dentro, né? Eu falei, não, eu tenho que provocar, eu tenho que fazê-los pensar. Vocês pararam para pensar que se um aluno dorme na tua sala, é porque envolve toda a questão física, o dia do trabalho, principalmente quem é do ensino superior, escola profissionalizante, o próprio EJA, né? O aluno chega cansado. O aluno ele também tem ali as suas necessidades físicas e psicológicas que estão, né, bem desgastadas, tudo bem. Mas é o seguinte, e se você fosse mais interessante? Propor-se de repente ali uma educação mais colaborativa, mais autônoma, voltada à realidade dele, um conteúdo mais útil, aplicável. Vocês não acham que a gente teria uma outra realidade? A gente não estaria debatendo aqui sobre como a nossa educação é de qualidade, como os alunos gostam de participar de uma aula mais do que da outra. Vocês não acham que a gente poderia ter esse debate? Cara, nesse momento passou uma música na minha cabeça, aquela música de superação. Falei: "Vou começar uma revolução, vai todo mundo concordar, tá um ambiente aqui, todo mundo me olhando, é agora que a gente vai ter uma outra realidade, as pessoas vão falar: 'Sim, concorda, é isso aí'". Zero pessoas se impactaram com a minha fala. Quando eu terminei de falar, uma outra pessoa pegou o microfone e falou: esse é o mundo ideal". Eu trabalho aí, não lembro quantos anos era, assim, 20 anos, 15 anos. Eu trabalho em uma escola, onde a gente tem, inclusive, falou do EJA, né, do Programa de Alfabetização e Ressocialização de Adultos, e não é bem assim. Como os meus colegas falaram, aí pegaram todo aqueles assuntos antes, né, não tem jeito, porque o aluno pode ser adulto, pode ser pai de família, ele não quer saber nada com nada, porque hoje em dia é muito difícil você ensinar, porque você se esforça com tanto carinho, com tanta paixão, se dedica à educação e eles não te reconhecem. Aí uma outra falou: eu nunca recebi um obrigado por educar e por ensinar eles. Não falou educar, falou ensinar. Cara, aquilo começou a me assustar de um jeito que eu comecei a olhar tudo meio em câmera lenta. E aí teve mais uns 10, 15 minutos de debate. O aquário, se eu não me engano, era 40 minutos, 50 minutos, alguma coisa assim. E tudo que eu ouvia, cara, me machucava, assim, sabe, as informações. Algo como: Paulo Freire estaria muito triste, porque ninguém mais
respeita as teorias dele, porque ninguém mais quer viver a partilha, porque os alunos, se a gente propõe algo, ninguém quer participar, sabe? Não quero ser repetitivo nas coisas, mas doeu, assim, as coisas que eu ouvi. Só que não foi de um grupo pequeno, foi de todo mundo que estava presente, que eram professores, diretores acadêmicos, coordenadores, instrutores, pessoas que estão do lado de cá da educação e tem os alunos do lado de lá. Eles ficaram apontando o dedo e falando: "Os alunos não se interessam, porque você pode propor o que for, não tem jeito". Como se estivesse abandonando o barco, sabe? E colocando toda a culpa, parcela, a responsabilidade nos alunos, né? E daí teve alguém que falou do teste de PISA, falou: "É, veja a posição que o Brasil está, como a gente fica lá embaixo nos rankings da educação, isso é porque os alunos não desempenham o papel deles". E eles esquecem que todos foram alunos, né? E continuam sendo alunos, aprendendo ao longo da vida. Isso, nossa, me deu uma machucada, me deu, sei lá, mexeu na minha cabeça que eu terminei esse dia, que era o segundo dia, eram 3 dias, né, ou 2 dias, esse era o primeiro, não lembro, mas não foi o último dia que eu fiquei lá. Eu sei que eu tinha que ir no outro dia e quase que eu falei: "Cara, eu vou inventar uma desculpa, eu não vou aparecer lá, não é possível", sabe. E quando eu fui, eu comecei a prestar mais atenção das conversas, assim, de bastidores, sabe? Onde tinha lá o encontro da organização, onde eles tomavam café, almoçavam, falando com os colegas que estavam ali trabalhando. E eu comecei a prestar mais atenção em como era a percepção desses educadores. E eles sempre falavam que eles estavam se esforçando com metodologias, estavam se esforçando fazendo treinamentos, trazendo dinâmicas novas para a sala de aula, e não tinha solução, porque o outro lado, o aluno, a aluna, não se interessava. E olha, eles falavam desde assim da criança, que é birrenta demais, só quer saber de celular, o adolescente que não quer mais ir para a escola, meu, falar de todo mundo. Bobear sobrou até para o idoso, tadinho, que não tem nada a ver com a história, nem eram alunos daquelas pessoas ali, né, mas sobrou para eles, porque ninguém mais quer aprender no Brasil. E aí foi, né, bem desmotivador, vim embora para Curitiba, eu sou de Curitiba, para quem não sabe, e, cara, tinha que dar treinamentos, tinha que gravar aula para os meus cursos EADs. Travei, cara, travei, porque eu só ficava pensando assim: "Cara, por que que eu estou fazendo isso? Por que que, sei lá, eu me esforço? Por que que eu estudei? Por que que eu fiz, né, um mestrado, doutorado na área da educação? Por que que eu escrevo sobre andragogia? Por que que eu venho e gravo um vídeo aqui no YouTube se ninguém quer saber?". Fui meio radical também, né, porque todas as pessoas ali presentes tinham essa visão, e aí eu já radicalizei. Só que não foi esse o único fato, né. Logo depois, até compartilhando com vocês, para quem me segue nas redes sociais, principalmente no meu perfil, né, pessoal, vocês viram que eu tive, né, descobri, infelizmente algo relacionado à saúde, foi um câncer na tireoide, já está tudo bem, quase, né, ainda falta um finalzinho de um tratamento, que é iodoterapia, que eu ainda não fiz. Fiz a cirurgia, fico com as marcas, não tenho vergonha de mostrar aqui, era algo, né, bem arriscado, complicado, fiquei com medo de perder a voz, sabe. Foram meses bem complicados. Então isso matou total a minha vontade de produzir conteúdo, total. Ainda dei aula, ainda dei palestra, mas eu já nem, assim, atendia de qualquer jeito, falar: "Não, não, nem quero fazer isso". Perdi totalmente a minha vontade de educar. Só que assim que eu descobri, né, essa questão da saúde, eu também tive uma boa notícia, que me fortaleceu bastante, que foi a vinda do meu filhão Ícaro, que nasceu 21 de janeiro. E e aí ele mudou, me deu uma esperança, né, tipo, fiquei muito felizão, mas não tinha ainda pensado em voltar com a educação, voltar de fato a atuar nessa área e tal, né. Nem a produzir conteúdo estava as opções lá embaixo, né. Só que aí, esses dias eu estava pensando, né, e cara, o que será do futuro da educação para o Ícaro? Que mundo que o Ícaro terá quando ele, né, ficar mais velho? Ele tem 3 meses, ainda tem muito tempo até ele ir para a escola, até ele chegar no ensino médio, até ele ir para uma faculdade, até ele querer se especializar, vai para uma empresa, receber treinamento.
Então eu comecei a pensar, falei: "Quero, se ninguém acreditar hoje na educação, como será daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos?". Aí eu pensei: "Será que não é meio, vamos dizer assim, covarde da minha parte, não querer lutar por uma educação mais justa, mais digna para ele?". Aí eu comecei a lembrar daquele evento, falei: "Imagine se esses caras são os professores do meu filho. Imagine se meu filho vai para uma sala de aula, todo animado, empolgado, querendo aprender, querendo compartilhar algo que ele aprendeu em casa, que aprendeu com os amigos, e de repente o aluno é visto pelo professor como um desinteressado, alguém que não quer aprender, só está ali para encher o saco, porque na verdade ele quer ir para casa fazer outras coisas". E eu comecei a pensar, eu sempre tive muita força na área da educação de adultos, principalmente, porque eu escrevo há muito tempo, muitos artigos acadêmicos foram escritos com coisas que eu escrevi, já treinei milhares de alunos, não só pela Andragogia Brasil, como pela Certec também. Então, assim, se eu tenho essa força, eu não vou deixar quieto. Que esses professores possam vir dialogar de novo, e de novo, e de novo, e eu sempre vou estar lá para tentar provocar. Talvez use outros recursos, como esse aqui do YouTube, talvez eu use outras redes sociais, como eu vinha usando, ou participe dos eventos, mas eu sempre vou contrapor como esses professores responsabilizam os alunos pela falha no processo de ensino-aprendizagem. Eu sempre vou falar assim: professores, colegas, nós somos responsáveis pela falha da educação. Seja interessante, seja motivador, traga algo novo, útil, aplicável. Entenda quem são os teus alunos, as necessidades deles. Proponha algo voltado à motivação interna de cada um deles. Então é por isso que eu afirmo que nós vamos voltar para esse canal. Inclusive, se você já viu, está assistindo esse vídeo aqui, você já viu que mudei a capa para Andragogia Brasil, vídeo toda terça e quinta, porque eu quero sim assumir essa responsabilidade de provocar outros educadores, provocar outros aprendizes. Eu tenho certeza que se você não é professor, não é instrutor, e você é um aluno, você deve ter falado assim: "Cara, estou contigo". Não, pô, peraí. Quantas vezes eu já fui para a sala de aula cansado, quantas vezes já cheguei lá e falei: "Não, eu tenho que ir, mesmo com trânsito, mesmo com chuva, com frio, eu vim ali para aprender. Professor, me eduque". Então, assim, que nós possamos compartilhar saberes, que nós possamos bater vários papos. Vocês vão ver que eu deixei uma playlist ainda dos vídeos antigos, mas com o tempo eu vou desativando, porque eu quero regravá-los com uma outra visão, mais atualizada e sempre voltado à troca. Comente aqui embaixo o que você acha, já passou por uma situação parecida, e é muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos trocar saberes, tá bom? Um abraço. Não esqueça, se você quiser seguir a Andragogia Brasil em outras redes, tem várias outras redes, só procurar Andragogia Brasil, inclusive no LinkedIn, só colocar Andragogia que aparece lá o meu perfil, e tem o próprio site, andragogiabrasil.com.br. Te espero nos próximos vídeos. Se você gostou, deixa aqui a tua curtida, compartilhe, um abraço e até mais. Tchau, tchau.